Olá, meus amiguinhos! Conversemos acerca da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, a regra, o standard, nos diz o quê? Que cada pessoa possui o seu patrimônio. A essa regra, que cada pessoa possui o seu patrimônio, nós chamamos princípio da autonomia patrimonial. Em contabilidade, nós chamamos isso de princípio da entidade. É a mesma coisa. O patrimônio do dono é do dono. O patrimônio da empresa é da empresa. Essa autonomia patrimonial ela é importantíssima porque ela segrega um patrimônio, é uma unidade de risco. Com isso, consegue promover o empreendedorismo, consegue promover tributos, consegue promover empregos, consegue promover desenvolvimento. Então, é muito importante, até para a tranquilidade do empreendedor, que o que seja da empresa, seja da empresa. O que é dele, é dele. Isso é a regra. Isso é o princípio. Portanto, adentremos na exceção. E essa exceção possui vários nomes. Desconsideração da pessoa jurídica, desconsideração da personalidade jurídica, disregard doctrine, disregard of legal entity, lifting the veil of legal entity, piercing the veil. Tudo isso significa desconsideração da personalidade jurídica. É o nome. Através desse instituto, se consegue originalmente retirar patrimônio de sócio ou administrador do CPF para pagar dívidas da PJ, da pessoa jurídica. Digo originalmente porque foi assim que surgiu lá no século retrasado em Londres. Porque hoje ela se abre. Aliás, eu já tenho outros vídeos aqui, 2, acerca de desconsideração da personalidade jurídica. Um há 6 anos, outro há 4 anos. E sempre que eu toco nesse assunto, tem evolução na lei acerca. Hoje está constituído assim. Olha só. A desconsideração da pessoa jurídica pode ser no modo direto ou na modalidade direta ou na modalidade inversa. Aprendamos o que isso significa? Olha para cá. Na desconsideração direta da personalidade jurídica, a dívida é de uma pessoa jurídica. A dívida é de uma pessoa jurídica. E se vai tomar patrimônio de uma pessoa física. Isso aqui é o que nós chamamos de desconsideração direta. Essa pessoa jurídica aqui, vamos chamar de desconsideranda. E essa pessoa física aqui, chamaremos de alvo da desconsideração. Isso aqui é direta. Já aqui, ó, a inversa, exatamente o contrário. Nós temos a dívida de uma pessoa física. A pessoa física é a devedora. E se vai tomar patrimônio de uma pessoa jurídica, olha aqui, de uma pessoa jurídica, em que essa pessoa física é titular. Então a dívida é pessoal do sócio, se tira patrimônio da empresa. Cota social dessa pessoa física. A doutrina nos vai trazer ainda uma terceira forma aqui, ó, chamada de transversa. Na transversa nós temos uma dinâmica entre pessoas jurídicas. Nós temos aqui, ó, dívida de uma pessoa jurídica, onde se tira patrimônio de outra pessoa jurídica, que
pode ser sócia de outra pessoa jurídica, uma pessoa jurídica. Bem, na verdade, essa desconsideração transversa me parece hoje não ter muito sentido. Porque aqui, essa pessoa jurídica devendo, eu coloquei aqui como devedor uma pessoa física. Basta fazer isso aqui, Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que a ser o alvo da desconsideração. Isso aqui seria a transversa. Bom, essa é a primeira classificação. Direta, inversa. Lembrando que a desconsideração é somente para aquela dívida. É somente por aquele período necessário a solver aquele débito. Daí o próprio termo desconsideração da PJ já tem um erro intrínseco. Não vai ser desconsiderada, vai ser sim atravessada só para pagar aquela dívida. E continua existindo a pessoa jurídica. Bom, a desconsideração ainda pode ter duas formas de ocorrência. Olha isso. Teoria maior, teoria menor. Na teoria maior, que é a desconsideração historicamente original, precisa haver ilícito. Ilícito dos sócios, da administração, o intuito de lesar. Precisa haver nessa teoria maior, que recebe esse nome, teoria maior, porque há maior dificuldade, há um maior arcabouço probatório a ser inserido nos autos, a ser inserto nos autos, para que se consiga essa desconsideração. Precisa haver, olha só, abuso da personalidade jurídica. O que é o abuso da personalidade jurídica? É a prática de ilícito. É o ânimos de dolo a credores. É o desvio patrimonial. A isso nós chamamos abuso da personalidade jurídica. Ou então confusão patrimonial. Confusão patrimonial é isso aqui, Aqui, pagar continuamente dívida da pessoa física com patrimônio da PJ. Ou então pagar continuamente dívida da PJ com patrimônio da pessoa física. Não pode ser algo esporádico, tem que ser algo, quanto mais, contínuo, costumeiro. Então, quando há confusão patrimonial, não há mais sentido em separar patrimônio da PF e da PJ. Já está tudo junto mesmo. Então, a isso nós chamamos confusão patrimonial. Essa desconsideração que precisa da prova de tudo isso, nós chamamos desconsideração teoria maior ou na modalidade teoria maior. Importante lembrar que o só fato de haver um grupo empresarial não gera desconsideração automática. O só fato de haver consórcio não gera desconsideração da PJ. Precisa haver o fato provado. Precisa haver algo concreto para que haja tal. Teoria maior está presente lá no artigo 50 do Código Civil, é a regra geral. Também está presente em relação de consumo no caput, na cabeça do artigo 28. Então, nos vai dizer o caput do 28 do CDC, sempre que houver desrespeito ao estatuto, ao contrato social, falência ou qualquer tipo de ilícito contra o consumidor, está autorizada a desconsideração da PJ. Mas existe uma outra desconsideração, olha aqui, teoria menor. A teoria menor não precisa ilícito. A lei fala em qualquer obstáculo, às vezes até em plena boa-fé. Basta que não haja patrimônio da PJ para pagar uma indenização, para que não haja patrimônio da PJ para arcar com uma reparação, para que em havendo patrimônio seja inservível, não consiga ser vendido, vamos tirar o patrimônio da pessoa física. Ocorre teoria menor em relação de consumo.
Em relação de consumo, nosso CDC 28, parágrafo 5º, vai falar que havendo qualquer obstáculo para a reparação de dano ao consumidor, se pode tirar patrimônio de sócio. Também vai ocorrer teoria menor na Lei de Crimes Ambientais, a de 98. Em havendo qualquer obstáculo para a reparação do dano ambiental, se pode recorrer à desconsideração da PJ. Então, a isso nós chamamos teoria menor. Tão importante quanto saber quando há desconsideração da PJ é saber quando não há. Então, sempre que a lei atribuir diretamente uma responsabilidade aos sócios ou antigos sócios ou administradores diretamente, isso não é desconsideração da PJ. Isso é tão somente atribuição direta de responsabilidade. É o caso do CTN. O Código Tributário Nacional atribui aos sócios pagamento de tributo por dissolução irregular de sociedade ou por ato ilícito. Nesse caso, imputa diretamente aos sócios e administradores a cobrança tributária. Isso é desconsideração da PJ? Não, porque isso já está objetivamente traçado em lei. Isso é tão somente imputação, imposição de responsabilidade. Não vamos, portanto, confundir isso com desconsideração da PJ. Vamos agora ao processo de desconsideração da PJ, sempre por via judicial. E nos vai dizer o Código de Processo Civil, olha para cá, que essa desconsideração pode ser no modo antecedente ou incidental, inicial. O modo antecedente é antes do processo principal, antes da ação de cobrança, antes da execução, antes da ação monitória. Então, quando já se pretende tocar patrimônio que não diretamente do devedor, mas esse patrimônio está em vias de ser desviado, dilapidado, ajuizemos uma medida cautelar antecedente. Como o nome diz, é aquela que antecede a ação principal. E aí já se pode pedir cautelarmente a desconsideração da PJ. Se vai falar a plausibilidade do direito, se vai convencer o magistrado que aquilo tem muito fundamento de ser verdadeiro e necessário e a urgência. Essa é a antecedente. Mas pode ser pedida na petição inicial ou durante o processo. Olha só, quando é pedido na petição inicial, vamos chamar de inicial. Mas pode ser que durante o processo, se haja um pedido incidental de desconsideração da PJ. É isso que a gente vai falar de desconsideração incidental. Tem que ter um processo novo? Não, é um incidente no próprio processo. Mas em qualquer pedido de desconsideração da PJ, nunca vai ser de surpresa, de inopino, jamais. Nosso CPC é muito claro, ao avisar que será citado o alvo. Ele vai poder se defender, vai poder indicar bens do devedor principal, vai poder apresentar provas. A isso nós chamamos a citação do alvo da desconsideração. Ele vai ter 15 dias úteis para fazer sua defesa. Somente após é que será ou não decretada a desconsideração da PJ. Desde que o alvo seja citado, já ficam os bens dele para aquela desconsideração imobilizados. Qualquer movimentação atípica de patrimônio que ele faça já vai ser ineficaz a partir daquela citação. Já se presume que ele estará fraudando o processo. Então não é tão simples, mas ao mesmo tempo não é de surpresa. Vai ter contraditório e ampla defesa para esse alvo da desconsideração. Qualquer desconsideração de surpresa é um atentado processual e, como tal, precisa ser tratado.
inclusive se for o caso, com responsabilidade pessoal do magistrado pela má-fé processual. Porque a lei é muito clara. Citação, contraditório, podendo apresentar provas. Ampla defesa. Pegou ou não pegou? E caminhando para os finalmente. Quem pode requerer desconsideração da PJ? A parte interessada ou o Ministério Público. Sim, Ministério Público pode requerer desconsideração da PJ. E quem pode ser alvo de uma desconsideração da PJ? Aqui, ó. Sócio, titular, inclusive pessoa jurídica, e administrador. Sim, administrador que tenha efetivamente o comando e, principalmente na teoria maior, que tenha decidido o ato ilícito. O administrador ou sócio tem que ter participado do produto do ilícito que praticou. E outra, tem um tipo de sócio que fica imune à desconsideração da PJ. É algo chamado investidor anjo. Vamos falar sobre ele quando tratarmos sobre startups. Daí porque é tão importante quando a administração é coletiva que aquele administrador que não coadune com o ilícito faça constar isso em qualquer ata de administração. Porque sim, administrador pode ser alvo de desconsideração da PJ. Bom, agora que tratamos sobre o Instituto de Desconsideração, vamos ao próximo vídeo.